A poeira de gesso nos meus pulmões tem o gosto dos últimos 21 anos da minha vida. Áspera, persistente e impossível de eliminar completamente. Sou Robbie Reis, tenho 45 anos e construí minha existência um aperto de mão calejado de cada vez. O relógio do painel da minha caminhonete marca 18 horas e 47 enquanto dirijo pelas ruas familiares a caminho de casa. A NPR fala sem parar sobre taxas de juros enquanto minha mente cataloga as inspeções de amanhã. Sexta-feira à noite. A promessa de 2 dias sem despertadores e reuniões de segurança se estende à minha frente como um presente que conquistei com suor. Minhas mãos seguram o volante e eu as vejo sob a luz do poste, marcadas, desgastadas. A aliança de casamento tão cravada na pele que se tornou parte da minha anatomia. Essas mãos construíram casas, fizeram fundações e ampararam minha esposa Michelle durante os partos 2 vezes. Assinaram contratos de hipoteca, montaram bicicletas na véspera de Natal e aplaudiram em incontáveis jogos de vôlei. Mãos trabalhadoras, mãos que fornecem. Michelle tinha 23 anos quando nos conhecemos, uma universitária que abandonou os estudos e trabalhava servindo café no Murphy's Diner, perto da Rota 47. Eu tinha 24, ambicioso apesar da poeira de concreto no meu cabelo, e falava alto sobre um dia comandar minha própria equipe. Ela ria das minhas piadas, lembrava de como eu preparava meus ovos e tinha um jeito peculiar de colocar o cabelo atrás da orelha quando estava pensando. 6 meses depois, a pedi em casamento com um anel que me custou 3 meses de hora extra. Ela disse sim antes mesmo de eu terminar de perguntar. Construímos nossa vida metodicamente, como se estivéssemos assentando os alicerces. Primeiro veio o casamento pequeno, com o pai dela bêbado e chorando durante o brinde à sua filhinha. Depois Tyler chegou quando Michelle tinha 24 anos, gritando e perfeito, transformando o nosso relacionamento em algo mais permanente do que qualquer construção que eu já tivesse feito. Música. Sophie veio 4 anos depois, nascida durante uma nevasca em fevereiro que deixou metade do condado sem energia. Michelle teve uma hemorragia grave naquela ocasião. Lembro-me de segurar sua mão naquele quarto de hospital. Nós dois chorando, prometendo um ao outro que jamais daríamos um único dia como garantido. Ela queria ficar em casa com as crianças. Só até elas começarem a ir para a escola, ela dizia, mas as aulas iam e vinham, e Michelle encontrava motivos para ficar. Presidente da Associação de Pais e Mestres, mãe representante de turma, coordenadora do time de futebol. Eu fazia horas extras, trabalhava aos sábados, participava de licitações para projetos maiores. Minhas costas começaram a doer aos 35 anos. Aos 40, eu precisava de óculos de leitura para analisar plantas. Mas minha família tinha tudo o que precisava. Essa era a troca, e eu a fiz de bom grado. Nossa casa fica na rua Maple, um rancho dos anos 60 que reformei cômodo por cômodo ao longo de 15 anos. Nada de luxo, mas com uma estrutura sólida. Os armários da cozinha eu mesma instalei, passando 3 semanas de férias para acertar a moldura. Os troféus de vôlei da Sophie enfeitam a lareira como soldadinhos de ouro. Regionais, estaduais, prêmios de MVP. A carta de aceitação da faculdade comunitária do Tyler ocupa um lugar de destaque na geladeira, presa por um ímã da nossa última viagem em família para Outer Banks, há 3 anos. O quarto principal não tem visto muita ação ultimamente. Quando foi que paramos de tentar? 2 anos atrás? 3? A intimidade se tornou mais uma tarefa agendada em função do cansaço e da rotina dos adolescentes. Mas é assim que o casamento funciona depois de 2 décadas, não é? Você troca paixão por parceria, calor por aconchego, aventura por estabilidade. Agora somos colegas de equipe, cogestores de uma pequena empresa doméstica. Sabemos as receitas médicas um do outro, as dicas de senhas e os pedidos de café. Isso também é intimidade, digo a mim mesmo. O tipo de intimidade mundana que realmente importa. Os pais da Michelle levaram as crianças neste fim de semana. Algum retiro da igreja organizado pela mãe dela. Tyler tem 20 anos, Sophie 16, ambos com idade suficiente para ficar sozinhos. Mas a mãe da Michelle insiste nessas experiências forçadas de união familiar. Por mim, tudo bem. A ideia de pedir pizza, talvez assistir aquele filme de ação que a Michelle sempre veta, me esparramar no sofá sem a Sophie reclamando do meu ronco. É um pequeno prazer que venho antecipando a semana toda. O sol está se pondo quando viro para a nossa rua, pintando a paisagem suburbana em tons de ouro de tolo. O Corolla da Michelle está estacionado na entrada da garagem, a pintura prateada desbotada pelo sal de inverno que eu sempre me esqueço de lavar. As luzes da sala estão acesas, projetando retângulos amarelos no gramado da frente. Preciso cortar a grama em breve.
Tudo parece exatamente como deveria, exatamente como tem sido em milhares de noites antes desta. Mas algo parece errado. Não consigo identificar o que. Talvez seja o jeito que as cortinas estão fechadas, apesar da noite agradável. Talvez seja o fato de o carro da Michelle estar estacionado torto, como se ela estivesse distraída. Ou talvez, depois de 21 anos, a gente desenvolva um sexto sentido para quando a vida está prestes a desmoronar. Minhas botas de trabalho batem com força nos degraus da entrada, a poeira do concreto caindo como cinzas das solas. Giro a maçaneta destrancada, o que é incomum, e entro na casa que mantenho com estas mãos calejadas. Michelle está sentada à nossa mesa da cozinha, aquela que compramos em um leilão de bens de uma propriedade no nosso primeiro ano de casados. Suas mãos estão unidas como se estivesse rezando. Mas seu rosto exibe aquela compostura antinatural que eu só vi 2 vezes antes. Quando ela me contou que seu pai tinha câncer e quando sofreu um aborto espontâneo entre a gravidez de Tyler e a de Sophie. Precisamos conversar, disse ela. Meu estômago despenca no chão que reformei no verão passado. E eu sei com absoluta certeza que os próximos 10 minutos vão destruir tudo o que eu achava que tinha construído. Me sento na cadeira em frente a Michelle. Minhas articulações protestam depois de 10 horas na obra. A cozinha ainda tem um leve cheiro de café da manhã, mas algo mais paira no ar. O cheiro antissético de palavras ensaiadas prestes a serem ditas. Rob, ela começou, pronunciando meu nome como se fosse uma palavra estrangeira que ela estivesse praticando. Tenho pensado nisso há muito tempo. Pensando em quê? Perguntei, mas eu já sabia. Alguma parte primitiva do meu cérebro tem gritado avisos que eu estava exausto demais para ouvir. Nós, esta vida, tudo, ela respondeu. Suas mãos se abriram, gesticulando vagamente para a nossa cozinha, o revestimento que eu instalei, a lava-louças que consertei mês passado. Estou sufocando. Sufocando? Repeti a palavra, sentindo seu absurdo. Na vida que você queria, na casa que você escolheu, com os filhos para os quais você queria ficar em casa? Isso não é justo. Ela começou a falar em justiça. Minha voz falhou. Você quer falar de justiça? Eu trabalho 60 horas por semana há 15 anos. Meus joelhos estão destruídos. Minhas costas se mantêm unidas graças a ibuprofeno e teimosia. Cada hora extra, cada trabalho de fim de semana, cada dia de férias gasto consertando esta casa, tudo para que você pudesse ter o que queria. Eu sei, ela respondeu, olhando além de mim para algo que eu não consigo ver. E eu sou grata, mas gratidão não é amor, Rob, disse ela baixinho. As palavras pairaram entre nós como uma lâmina. Quero argumentar para lembrá-la dos nossos votos de casamento, dos primeiros passos de Tyler nesta mesma cozinha, do aniversário de 16 anos da Sophie no mês passado, quando Michelle chorou de alegria. Mas seus olhos já se foram, fixos em alguma margem distante que não consigo alcançar. Tem outra pessoa, ela anunciou. A lâmina cai. Derek, ela continuou, dizendo como uma oração, e todo o seu rosto se transforma. 20 anos desaparecem de suas feições. O nome dele é Derek Murphy. Murphy. Conheço esse nome. Dono do Murphy Marketing Group. Aqueles outdoors pretensiosos por toda a cidade. Dirige uma Mercedes branca. Mora em Westfield Heights, onde as casas têm entradas circulares e associações de moradores que multam você por um tom de bege errado. Há quanto tempo? Consegui perguntar. 6 meses, ela admitiu. 6 meses. Enquanto eu instalava o novo organizador de armário dela, enquanto comemorávamos a carta de aceitação do Tyler, enquanto Sophie ganhava o campeonato estadual e Michelle me abraçava na arquibancada. Você está dormindo com ele, eu afirmei, não como uma pergunta. Não é só intimidade, insistiu ela, inclinando-se para a frente ansiosa para que eu entendesse. Ele me vê, Rob. Me vê de verdade. Ele me leva a vernissagens, degustações de vinho. Conversamos sobre livros, viagens, arte. Ele tem uma casa linda com piscina, vista para o lago. Ele passa o verão na Itália. Ele me faz sentir. Ela procura a palavra. Viva. E eu te faço sentir o quê? Morta? Perguntei. Não morta só. Ela olha ao redor da nossa cozinha com um desgosto mal disfarçado. Não isso. Não isso. 2 palavras que apagam 21 anos. Não está a casa modesta que mantive com meu corpo debilitado. Não está a vida que construímos juntos. Não está a família que criamos. Não é traição quando o casamento já estava morto, declarou ela. A afirmação é tão cruelmente estonteante, tão perfeitamente ensaiada que eu realmente rio. Um latido áspero que a faz estremecer. Morto. Estava morto quando você insistiu naquele jantar de aniversário no mês passado? Quando você segurou minha mão no jogo da Sophie semana passada? Quando você me deu um beijo de despedida esta manhã?
Eu a desafiei. Eu estava tentando. Ela tentou. Você estava mentindo. Eu a interrompi. Fiquei de pé com a cadeira raspando no lenóleo. 6 meses, Michelle. 6 meses me olhando nos olhos todas as manhãs, dormindo ao meu lado todas as noites, me fazendo acreditar que ainda éramos nós enquanto você planejava sua fuga com alguém que dirige uma Mercedes. Quero o divórcio, ela anunciou rapidamente como se arrancasse um curativo. Vou morar com o Derek hoje à noite. Hoje à noite, repeti, com outra risada mais amarga que a primeira. Você já tem tudo planejado. Meu advogado entrará em contato com você, ela começou. Saia, ordenei. Rob, precisamos conversar. Ela tentou. Saia, gritei. Ela se encolheu de repente na nossa cozinha. Preciso arrumar as malas, disse hesitante. Você tem 10 minutos, eu disse secamente. Ela desaparece pelo corredor. Ouço gavetas abrindo, cabides tilintando, o render dos zíperes das malas. 10 minutos se transformam em 20. Não saio da cozinha. Não ajude e não atrapalhe. Eu apenas fico ali parada. Uma estátua feita de pó de gesso e descrença. Ela surge com 2 malas e uma capa para roupas, malas de grife que não me lembro de ter comprado. Seu rosto está corado, mas determinado, como se ela fosse a vítima aqui, como se eu fosse quem estivesse tornando tudo difícil. Precisamos conversar sobre as crianças, ela começou. Não, eu a interrompi. A palavra saiu seca e definitiva. Você quer ir embora? Vá. Mas você mesma vai contar a elas porque a mamãe decidiu que o pai delas não era bom o suficiente, porque nossa vida não era suficiente, porque a piscina do Derek Murphy importa mais do que a família delas. Não é, eu amo meus filhos, ela protestou. Você se ama mais, eu afirmei. Ela abre a boca, fecha. Por um momento vejo a Michelle com quem me casei, incerta, jovem, um pouco perdida. Então ela desaparece, substituída por essa estranha que vê o trabalho da minha vida como algo diferente disso. A porta se fecha com um clique suave. Sem gritos dramáticos, sem lágrimas, sem mudança de ideia de última hora, apenas o som de 21 anos chegando ao fim numa sexta-feira à noite de fevereiro, me deixando sozinha numa casa que de repente parece uma cena de crime. Estou de pé com minhas botas de trabalho, a poeira do concreto ainda grudada nas biqueiras de aço. Na cozinha que reformei com estas mãos que ela considerou tão inadequadas. A geladeira zumbindo, o relógio tic-tac. Em algum lugar em Westfield Heights, Derek Murphy está prestes a herdar a destruidora da minha família. Percebo com clareza cristalina. Michelle não me deixou apenas. Ela nos deixou, a nós 3. E amanhã de manhã, tenho que buscar meus filhos e explicar como a mãe deles escolheu uma casa linda com piscina em vez de tudo o que construímos juntos. A viagem até a casa dos pais de Michelle no sábado de manhã parece ir a um funeral onde sou tanto a pessoa de luto quanto aquela que tem que fazer o elogio fúnebre. Tyler e Sophie entram na caminhonete. Sophie reclamando de ter perdido a festa na piscina da amiga. Tyler absorto no celular. Irritações típicas de sábado da adolescência. Eles não fazem ideia de que o mundo deles acabou há 12 horas. Por que a mãe não veio? Perguntou Sophie, colocando o cinto de segurança. Espero até estarmos na estrada, longe da casa dos avós, longe de qualquer lugar para onde eles possam fugir. Sua mãe se mudou ontem à noite? Anunciei. Tyler ergueu a cabeça bruscamente do celular. O quê? Disse ele, seco. Ela está tendo um caso. Há 6 meses. Ela está nos deixando por um tal de Derek Murphy, expliquei. Que barra, respondeu Tyler, mas logo se conteve. Desculpa. Não, eu disse. É exatamente isso. Sophie chorava no banco de trás. Lágrimas silenciosas que me partiam o coração mais do que qualquer choro. Pelo retrovisor, eu a observava processar a destruição do seu universo. Ela ainda nos ama? Perguntou. Sua voz era fraca. Como a de uma criança de 6 anos. Não se trata de você e do Tyler. Trata-se dela aí. Não consigo terminar. Como você explica para sua filha de 16 anos que a mãe dela te considerou insuficiente? Que seu amor, sua vida, sua família não foram o bastante? Derek Murphy, disse Tyler. Ele já está pesquisando no Google. Cara do marketing. Casa grande em Westfield Heights. Ele vira o celular para Sophie. Parece um babaca. Tyler. Comecei. O quê? Parece mesmo. Sapatos náuticos e tudo mais, ele respondeu. A primeira semana é um caos comprimido em câmera lenta. Michelle liga na terça-feira, com a voz artificialmente animada. Oi, querida, ela diz quando Sophie atende. Como foi a escola? Sophie coloca no viva voz, olhando para mim em busca de orientação. Dei de ombros. A mãe dela, escolha dela. Bem, respondeu Sophie, com a voz monótona.
Tenho um jogo na quinta. Ah, que ótimo. Vou tentar, começou Michelle, entusiasmada. Não diga que vai se não vai. Sophie, eu quero estar lá, mas Derek, a mãe dela tentou explicar. Sophie desliga. Michelle não vai ao jogo. Sophie marca o ponto da vitória mesmo assim, procurando um rosto nas arquibancadas, mas não encontra nenhum. Tiro fotos e as envio para o número da Michelle. As confirmações de leitura mostram que elas visualizou. Nenhuma resposta. 2 semanas se passam. As ligações da Michelle diminuem para uma vez por semana, depois a cada 10 dias. Duram 3 minutos, talvez 5. Ela não pergunta sobre o projeto de física do Tyler nem sobre o drama do namorado da Sophie. Ela fala em clichês. Foque nos estudos. Ouça seu pai. Eu te amo. Palavras vazias de uma pessoa vazia. Tyler para de atender as ligações dela completamente. Não tenho nada para dizer a ela, ele me disse, apagando o recado de voz sem nem ouvir. Sophie tenta por mais tempo, desesperada para salvar alguma coisa, mas cada ligação a deixa mais irritada. Ela perguntou se eu estava comendo o suficiente. Sophie me contou depois de uma conversa particularmente breve. Não sobre o meu jogo, não sobre meus amigos, não sobre a prova de história que me deixava estressada. Só se eu estava comendo como se fosse uma planta que ela esqueceu de regar. A formatura do Tyler na faculdade comunitária é em maio. Em março, Michelle manda uma mensagem, não liga, dizendo que com certeza estará lá. Em abril, Derek planejou uma viagem surpresa para a Espanha naquela semana, mas vou tentar remarcar. Em maio, 3 dias antes, ela diz, sinto muito, mas não posso ir, mande fotos. Tyler lê a mensagem e ri, mas é aquele tipo de risada que vem quando a alternativa é a violência. Mande fotos, ele repete, da minha formatura, que ela está perdendo por causa da Espanha. Ele apaga o contato dela do celular naquela noite. Eu o observo fazer isso. Esse garoto forçado a se tornar homem porque sua mãe escolheu a gravidez em vez de sua conquista. Eu me torno os 2 pais por necessidade. Aprendo o ritual pré-jogo de Sophie. Elásticos de cabelo específicos, meias da sorte, uma barra de proteína exatamente 45 minutos antes. Domino os lanches preferidos de estudo de Tyler. Descubro que ele se concentra melhor com death metal tocando baixinho. Participo de todas as reuniões de pais e professores, todas as reuniões do clube de pais e mestres, todas as sessões de planejamento para a faculdade. O divórcio prossegue com a direção de Michelle, rápida e imprudente, focada apenas em seu destino. Margaret Bennett, minha advogada, senta-se à minha frente incrédula. Ela não está pedindo a guarda? Perguntou Margaret. Ela quer ter liberdade para viajar com Derek e expliquei, citando a advogada de Michelle. As crianças complicariam isso. As crianças, repetiu Margaret, incrédula. É assim que ela se refere a elas. Quando se refere a elas, confirmei. Michelle não contesta nada. Não a casa que ela considerava insuficiente. Não as contas de aposentadoria que ela ajudou a construir. Não a guarda dos filhos que ela gerou. Ela quer um rompimento total, um novo começo, uma nova vida livre dos destroços da antiga. Ela nem sequer comparece à audiência final. Seu advogado aparece sozinho, autorizado a assinar tudo. A juíza, também avó, demonstra desgosto. Senhor Reis, anunciou ela, o senhor terá a guarda total, a casa da família e os principais bens. A senhora Reis recebe seus pertences pessoais e uma indenização de $30 mil. $30 mil. O preço de 21 anos, 4 anos se passam. Eu os marco não em páginas de calendário, mas nas conquistas que Michelle perde. A transferência de Tyler para a faculdade de engenharia, suas honras na lista de honra, sua aceitação no programa de estágio, as ofertas de bolsas de estudo para Sophie, sua seleção como capitã do time, seu primeiro coração partido, soluçando em meus braços por causa de um garoto chamado Ethan que não merece suas lágrimas. Eu saio ocasionalmente com uma professora chamada Karen, que entende minha cautela. Vamos devagar, construindo algo real sobre uma base que sei ser sólida desta vez. As crianças prosperam apesar do vazio deixado pela ausência da mãe em suas vidas. Ou talvez por causa dele. Elas aprendem cedo que o amor não se resume a palavras, promessas ou boas intenções. Amor é estar presente. Amor é ficar. Amor é escolher ficar quando ir embora seria mais fácil. Na tarde de terça-feira, no final de setembro, chego em casa e encontro o carro da Sophie na garagem. Estranho, ela tem aula até às 16 horas. Entro pela porta da frente, chamando-a pelo nome. Aqui, pai, ela responde. Ela está na sala de estar e não está sozinha. Michelle está sentada no meu sofá. Nosso sofá antigo, aquele que ela encontrou, não este, parecendo um desenho dela mesma feito de memória.
Mais magra, mais velha, com aquele tipo de mechas loiras agressivas que gritam crise da meia-idade. Roupas de grife que não lhe servem direito, como se estivesse vestindo uma fantasia de sucesso. Tudo que construí em 4 anos, a paz, a cura, o novo normal, ameaça desmoronar ao vê-la. O que diabos você está fazendo na minha casa? Exigi. Sophie, deixe-me entrar, explicou Michelle. Sua voz vacilou, desprovida da confiança que a levou a sair de casa 4 anos atrás. Liguei para ela, implorei para que me deixasse explicar. Olhei para Sophie, que deu de ombros com uma indiferença estudada. Ela disse 5 minutos. Eu estava curiosa, minha filha me disse. Curiosa? Repeti, saboreando a palavra, achando-a amarga. Saia, Michelle. Por favor, Rob. Só me deixe, ela implorou. Você tem 5 minutos, interrompi. Permaneci de pé, braços cruzados, botas de trabalho fincadas no chão que ela nunca mais pisará depois de hoje. A partir de agora. Michelle respirou fundo e notei suas mãos tremendo. O esmalte estava lascado. A bolsa de grife ao lado dela tinha um canto gasto. A fachada estava rachando. Derek não era quem eu pensava que fosse, ela começou. Ela riu, mas era uma risada oca quebrada. A inauguração da galeria foi cancelada depois de 6 meses. As degustações de vinho se tornaram ele bebendo sozinho. A cultura, as viagens, tudo era controle de performance. Controle? Questionei. Ele monitorou meu celular, rastreou meu carro, me acusou de traição. Ela se dá conta da ironia. Ele estava com ciúmes, paranoico. Disse que eu o deixaria como deixei você. Homem inteligente, penso, mas não diga. Ele começou a me agarrar com força, deixando hematomas em lugares onde não apareceriam. Ela continuou. Ela arregaça a manga, revelando marcas desbotadas no braço. Depois, empurrões durante as discussões. Então ela toca o olho inconscientemente. Cobri com maquiagem por 2 semanas. Uma parte de mim, uma pequena parte vingativa, quer dizer que ela mereceu. Mas eu não sou esse tipo de homem. Ninguém merece isso. Por que você não foi embora? Perguntei. Para onde eu iria? Ela respondeu. Sua risada é amarga. Eu queimei todas as pontes. Meus pais mal falam comigo. Meus amigos, nossos amigos, todos escolheram você merecidamente. Então você ficou, afirmei, por 3 anos e meio, até 3 meses atrás, ela respondeu. Sua voz baixa. Ele conheceu alguém na academia. Brittany, 26 anos, instrutora de yoga. Tudo que eu era quando ele me conheceu, só que mais jovem, mais recente. O paralelo é tão perfeito que chega a ser poético. Ele me disse que eu estava ficando velha, que eu não era mais interessante, que ele me elevou acima da minha vida anterior. Ela gesticula para a minha sala de estar com um reconhecimento de desgosto. E eu deveria ser grata pelo tempo que ele me deu. Aí ele te expulsou. Perguntei. 2 malas, as mesmas com as quais saí daqui, só que dessa vez eu não tinha para onde ir, ela confirmou. E agora você está aqui? Afirmei o óbvio, esperando o verdadeiro motivo. Ela me encara pela primeira vez desde que a encontrei no meu sofá. Eu quero uma segunda chance, declarou. As palavras pairam no ar como um mau cheiro. Uma segunda chance, repeti lentamente, saboreando cada sílaba. Para que exatamente? Ser mãe. Fazer parte desta família, consertar as coisas, ela respondeu. Onde diabos você esteve por 4 anos? Gritei. Meu acesso de raiva faz Tyler descer correndo as escadas. Ele parou abruptamente ao ver a mãe. Você está brincando comigo? Disse ele, olhando entre nós. Ela está aqui. Tyler, por favor, Michelle começou. Não, ele a interrompeu. Sua voz era gélida. Você não vai me agradar. Você perdeu minha formatura, minha cerimônia de premiação, todos os meus aniversários, todos os feriados, absolutamente tudo que importava. Eu sei, e sinto muito, ela tentou dizer. Desculpe, Sophie interrompeu, levantando-se. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você está arrependida. Você nos ligava talvez uma vez por mês. Você se esqueceu completamente do meu aniversário de 17 anos. Você prometeu vir para os Estados Unidos e não apareceu. Você escolheu a Espanha em vez da formatura do Tyler. Aquela era a formatura do Derek, Michelle tentou dizer. Essa foi a sua escolha, Sophie gritou. Cada ligação perdida, cada promessa quebrada, cada vez que você o escolheu em vez de nós. Essas foram as suas escolhas. Michelle desmoronou soluçando. 4 anos atrás, eu a teria consolado. Agora eu apenas observo, sentindo nada além de uma fria satisfação. Por favor, ela sussurrou. Eu cometi erros. Erros? Tyler questionou. Esquecer o leite é um erro. Trair o pai, abandonar a família, desaparecer por 4 anos. Isso não são erros. São escolhas. Escolhas deliberadas e calculadas.
Não tenho para onde ir, disse Michelle, jogando sua última carta. O apelo por compaixão. Esse não é o nosso problema, respondi. Estou surpreso com a firmeza da minha voz. Você fez sua escolha quando decidiu que não éramos suficientes. Quando escolheu a piscina do Derek em vez dos jogos da Sophie. Quando escolheu a Espanha em vez da formatura do Tyler. Quando escolheu a si mesma em vez de todos que te amavam. Rob, por favor. Estivemos casados por 21 anos, ela implorou. Estivemos no passado, corrigi. Você terminou esse casamento por um homem que simplesmente te trocou por um modelo mais jovem. Irônico, não é? Você me deixou por eu ser inadequado, chato, não por isso. E ele te deixou exatamente pelos mesmos motivos. Ela se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Saia daqui, ordenou Tyler. Não ligue, não escreva, não apareça. Nós não precisamos de você. Não precisamos de você há 4 anos, Sophie. Michelle olha desesperadamente para nossa filha. Querida. Sophie enxuga as lágrimas. Endireita a postura. Eu costumava sonhar com a sua volta por 2 anos. Rezei para que você entrasse por aquela porta. Mas sabe de uma coisa? Papai apareceu. Em todos os jogos, em todos os treinos, em todas as decepções, em todos os triunfos, ele aprendeu a fazer trança francesa no meu cabelo para os jogos. Ele me abraçou quando Ethan partiu meu coração. Ele tem sido mais mãe do que você jamais foi, ela declarou. Vá embora, eu disse baixinho. E nunca mais volte. Michelle se levanta com as pernas trêmulas, olhando para nós 3. Permanecemos unidos, uma família forjada no fogo do seu abandono, mais fortes em nossas cicatrizes do que jamais fomos inteiros. Eu amei vocês todos, ela sussurrou. Não, eu a corrigi. Você ama a ideia de nós, a rede de segurança, o plano B. Mas o amor é ficar quando é difícil. O amor é aparecer quando você está cansado. O amor é escolher sua família em vez de si mesmo todos os dias. Você não sabe o que é o amor. Ela caminha até a porta, cada passo parecendo doloroso. Na soleira, ela se vira, talvez esperando por um alívio de última hora, uma brecha em nossa resolução. Não há nenhuma. A porta se fecha atrás dela com o mesmo clique suave de 4 anos atrás. Mas desta vez é definitivo. Desta vez, somos nós que escolhemos. Tyler e Sophie se jogam em meus braços, e ficamos ali nos abraçando na sala de estar da casa que Michelle considerou tão insuficiente. Fizemos a coisa certa? Sophie perguntou contra meu peito. Fizemos a única coisa, respondi. Escolhemos a nós mesmos. E pela primeira vez em 4 anos, isso parece suficiente. Mais do que suficiente. Parece tudo. O silêncio depois que Michelle vai embora é diferente de 4 anos atrás. Naquela época, era o silêncio do choque, de um mundo repentinamente desfeito. Agora é o silêncio do encerramento, de um livro finalmente fechado em um capítulo que se estendeu demais. Tyler o quebra primeiro. Preciso de uma cerveja, pai, ele pediu. Me traz uma também, respondi. E ele nem pestanejou com a inversão dos nossos papéis habituais. Sophie se aconchegou ao meu lado no sofá, exausta com o confronto. Achei que me sentiria pior, admitiu ela, ao vê-la assim. Mas não senti nada. Tudo bem, eu disse a ela. Não sentir nada por alguém que não te deu nada é saudável. Tyler voltou com 3 cervejas, entregou uma para Sophie com uma sobrancelha arqueada. Não conte para o papai, disse ele a ela, olhando diretamente para mim. Vamos beber em silêncio, em harmonia. Processando os últimos 20 minutos, os últimos 4 anos, a vida inteira que nos trouxe até aqui. Nós realmente não precisamos dela, precisamos? Perguntou Sophie por fim. Não, respondeu Tyler. Nós temos um ao outro. Temos o papai. Era tudo o que precisávamos. 6 meses se passam e os boatos se espalham. Cidades pequenas têm memória longa e línguas ainda mais longas. Ouço falar da Michelle. Ela está morando num apartamento-estúdio em cima do restaurante chinês na rua Division. Trabalha como recepcionista num consultório odontológico, o mesmo emprego que tinha quando nos conhecemos, fechando o ciclo. Só que desta vez não há nenhum operário da construção ambicioso para salvá-la. Os pais dela mantêm contato, mas é mínimo, obrigatório. A mãe dela disse para minha mãe, elas ainda jogam bingo juntas, que não consegue perdoar a Michelle por ter abandonado os netos. Que tipo de mãe faz isso? Ela disse, e minha mãe não tinha resposta. Enquanto isso, Derek Murphy está noivo da instrutora de yoga. O anúncio saiu no jornal de domingo, com direito a fotos do noivado na casa dele. Aquela linda casa com piscina que custou tudo para Michelle. Fui promovido a encarregado sênior, supervisionando vários canteiros de obras. O salário é melhor, os horários mais previsíveis. Tyler se formou na Summa Cum Laude, conseguiu um emprego numa empresa de engenharia na cidade.
mas volta para casa nos fins de semana. A equipe da Sophie foi para o campeonato nacional. Ela foi indicada para jogadora do ano e Karen, a paciente e compreensiva Karen, tornou-se uma constante. Ela não tenta substituir ninguém, não exige mais do que estou disposto a dar. Ela aparece sempre sem drama. Ela torce nos jogos da Sophie, celebra as conquistas do Tyler e se encaixa na nossa vida sem tentar mudá-la. Ela te faz bem, Tyler me disse num jantar de domingo. Karen na cozinha com Sophie aprendendo a fazer a lasanha da minha mãe. Ela te vê, pai. Não o que você pode oferecer, não o que você representa, apenas você. Uma última tentativa vem de Michelle. Um e-mail encaminhado por Tyler para Sophie e para mim. Páginas de desculpas, autoculpa, implorando por mais uma chance de consertar as coisas. Ela afirma estar fazendo terapia, que agora entende o que jogou fora, que Dererick era um narcisista que a manipulou, embora assuma total responsabilidade no mesmo parágrafo em que o culpa. Tyler e Sophie leem juntos enquanto tomam café e eu preparo o café da manhã. Eu observo eles. Esses adultos em que meus filhos se tornaram, ponderando as palavras da mãe. O que você acha? Perguntou Sophie a Tyler. Acho que ela tem medo de ficar sozinha, respondeu ele. Acho que ela percebeu que trocou uma família por uma fantasia e agora que a fantasia acabou, ela quer a família de volta. Mas não é assim que funciona. Deveríamos responder? Ela se perguntou. Tyler me olhou. Dei de ombros. A mãe deles, a escolha deles. Eles apagaram a mensagem sem responder. Naquela tarde, houve outro jogo da Sophie. Karen e eu sentamos no nosso lugar de sempre. Tyler ao nosso lado, apesar de ter dirigido 2 horas depois de uma longa semana. O time da Sophie estava perdendo por 3 pontos no set decisivo. Ela estava comandando como uma general, armando jogadas, incentivando as companheiras sem nunca desistir. Ela sacou um ace, depois outro. Deu um passe para a central atacar. Bloqueou a melhor jogadora delas na rede. A torcida estava de pé quando ela sacou para o match point. A bola passou por cima da rede. A líbero delas errou o passe e o time da Sophie explodiu em comemoração. Nas arquibancadas estávamos gritando até não aguentar mais. Tyler filmou com o celular. Karen pulou de alegria e eu senti algo que não sentia há anos. Plenitude. Não perfeita, mas plenitude. Depois da comemoração, enquanto íamos jantar, Sophie perguntou: você viu aquele saque? O segundo as? Incrível, eu disse a ela. Você tem praticado esse top spin todos os dias depois do treino. Como você me ensinou. O trabalho extra quando ninguém está olhando faz toda a diferença quando todos estão, ela respondeu. Foi aí que me dei conta. Tudo que tentei ensinar a eles sobre trabalho, sobre presença, sobre comprometimento, eles aprenderam. Não com as minhas palavras, mas me vendo reconstruir nossa vida dos escombros. Me vendo escolhê-los todos os dias, mesmo quando era difícil, principalmente quando era difícil. No jantar, Tyler ergueu o copo. Ao pai por ser os 2 pais quando um não era suficiente, ele brindou. A nós, eu retruquei, por sermos uma família quando importava. Brindamos e cruzei o olhar com Karen. Ela estava sorrindo, entendendo que estava testemunhando algo sagrado. Uma família que se escolheu. Mais tarde, sozinha na casa que Michelle considerava tão insuficiente, estou na minha cozinha. A mesma cozinha onde meu casamento terminou, onde meus filhos confrontaram a mãe deles, onde fechamos a porta para alguém que nos via como um plano B. Penso em Michelle em seu apartamento-estúdio, vivendo com escolhas que não podem ser desfeitas. Não há satisfação em sua queda, apenas uma espécie de pena distante. Ela tinha tudo. Um marido dedicado, filhos incríveis, uma vida sólida construída, limpa a garganta, sobre alicerces reais. Ela trocou tudo isso pela ilusão de algo melhor. E agora não lhe resta nada além de arrependimento e lembretes de consultas ao dentista. Mas isso não me preocupa mais. Minha preocupação é o novo projeto do Tyler no trabalho, que o deixa animado. As inscrições da Sophie para bolsas de estudo. A sugestão da Karen de tirarmos férias. Todos nós em algum lugar com praia e sem lembranças. A torneira da cozinha que precisa ser trocada. A vida que continua. Mais rica por ter sido testada. Não preciso dos pedidos de desculpas ou explicações da Michelle. Não preciso de um desfecho além do que já conquistamos. Certamente não preciso de alguém que me considerou inadequada até que outra pessoa a visse da mesma forma. O que eu preciso, eu já tenho. 2 filhos que escolheram a lealdade em vez do abandono. Um parceiro que valoriza a presença em vez das promessas. Um trabalho que importa. Uma casa que é suficiente porque a preenchemos com algo mais valioso do que bancadas de mármore ou piscinas. Michelle pensou que estava melhorando para algo melhor. Em vez disso, ela nos ensinou uma verdade fundamental. O plano B não é a pessoa para quem você recorre quando sua primeira opção falha.
O plano B é o que você constrói quando alguém demonstra que você sempre foi a segunda opção. E o que nós construímos? Tyler, Sophie e eu não somos um plano B para nada. Somos tudo. É o suficiente. É o nosso lar. Apago a luz da cozinha e vou para a cama, pronta para amanhã. Há uma inspeção no local às 7 horas. Sophie tem treino às 16 horas e Karen vem jantar. Um dia comum em uma vida comum que Michelle achava insuportável. Mas não há nada de comum nas pessoas que aparecem. Nada de comum no amor que permanece. Nada de comum em uma família que se escolhe a cada dia. E isso não é suficiente. É tudo o que eu preciso. E assim, chegamos ao fim da história de hoje. Era o que você esperava ou teve uma reviravolta inesperada? Estou curiosa para saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos conversar. Se esta história te prendeu, não se esqueça de curtir. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é a hora perfeita para se juntar à nossa comunidade. Eu trago histórias novas e cativantes todos os dias, então clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada. Obrigada por assistir e até a próxima!